bem, gente querida, tanta gente boa, referência minha na vida nesse mundo da amamentação. Muito obrigada pelo convite. Sim, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. A gente brinca aqui brinca, né? Mas enfim, que agora a gente não quer mais saber se vai chover ou se vai fazer sol. A gente quer saber se vai chover, aonde vai chover, a que altura que vai chegar o rio, se vai alagar algum lugar. É esse o contexto, né, desses dias, desse maio longo que a gente tem vivido de enchente e que se perpetua, né, e infelizmente a gente não tem uma perspectiva de curto prazo para que isso se resolva, no sentido de que temos que começar a esperar que isso se repita e aconteça novamente e se preparar para isso. Primeiro, eu também quero pedir desculpa que eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, então daqui a pouco pode ouvir ter algum ruído, alguma coisa. Mas minha colega está nos acompanhando, qualquer coisa ela pede para o pessoal ficar um pouco mais quietinho. Então vou falar um pouco desse contexto, né, da calamidade, da situação de Porto Alegre nas enchentes de maio. Me acompanhando aqui está a Cíntia, minha colega nutricionista também da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Eu nem me apresentei, né? Então, sou nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. E fã de coração, Maria Inês, com certeza, né? Eu acho que me forjei nessa defesa da amamentação. E com certeza vocês vão se enxergar muito nesse processo aqui. E também dizer que, infelizmente, eu queria muito ter estado ontem em São Paulo. Não pude estar, né? Porque os aeroportos aqui estão bem caóticos, está difícil de acessar voos, e soube que essa apresentação não foi tão boa, né? O áudio estava atrapalhando, porém espero reproduzi-la de uma forma contento e que a gente consiga repartir isso, porque esses exercícios de falar sobre essa situação nos ajudam aqui a documentar uma história, né? E documentar para a gente aprender com ela, porque a gente aprendeu com outros e novas situações aparecem, né, da modernidade, das redes sociais, que nos demandam novas atenções. Então, vou começar aqui falando que essa situação da enchente de Porto Alegre de 2024, ela repete alguns momentos da história. Então, na imagem menor, é o mercado público de Porto Alegre em 1941, que foi a última enchente, que era então a maior da história da cidade, e essa então a gente supera, né, o mesmo prédio, né, aqui na lateral direita é o prédio do mercado público, novamente, né, tomado pelas águas do rio. O centro da cidade, ele é um centro numa área próximo ao rio, e uma boa parte dele é aterrado. Então, já trazendo, né, esse elemento do humano, né, tomando conta de áreas que são da natureza, que são parte desse lugar, né, do Guaíba, na verdade, que não é rio, é lago, mas a gente chama ele carinhosamente de Lago Rio Guaíba, porque a gente se institucionalizou ele como rio, enfim. Né, essa é a área do centro da cidade. Se alguém conhece Porto Alegre, com certeza já passou por aqui caminhando, e teve, acho que por 2 semanas, 3, nessa situação. Muitas outras locais da cidade ficaram bem mais alagadas, né? A gente chegou a 2 metros, né, 2,5 metros de alagamentos, casas com segundo andar tomados por água em boa parte da cidade. Para ver o cenário no Rio Grande do Sul, então, né, a gente chegou a ter 970 abrigos no estado, com 70 mil pessoas abrigadas, né, 18 mil pessoas em abrigos no território. E aqui também, demonstrando em Porto Alegre, chegamos a, na verdade, mais de 220 abrigos, se a gente considerar os que não foram cadastrados, né, institucionalizados, e mais de 12 mil pessoas abrigadas. Agora a gente está com em torno de 3 mil pessoas abrigadas na cidade ainda, e com esse risco, né? Choveu essa semana, a gente já está preocupado com o que vem por aí, porque o resto do estado
já teve situações de alagamento e tomada das áreas urbanas ou rurais. Para se ter uma ideia, então, esse é o território da região, né, da cidade de Porto Alegre, região norte principalmente, e região metropolitana. No meio dessa área aqui, a gente tem as ilhas da cidade, que a gente praticamente não enxerga no mapa de 6 de maio, né, mostrando o estrago assim, da área territorial extremamente urbanizada desse local. Bom, então, esse eu queria contextualizar em que situação nós estamos ou em que situação nós passamos, né, e é o quadro que a gente não quer ver de novo, mas a gente precisa estar alerta para caso um dia ele volte a acontecer. E em abril de 2024, a gente começava a discutir, em Porto Alegre a gente tem um seminário do estadual da Semana Mundial de Aleitamento Materno, em que o estado convida a capital, os hospitais, enfim, né, às vezes outros municípios, para organizar esse seminário. E a gente estava em reuniões para organizar o seminário que acontece sempre na semana, sempre em agosto. Ali tem um registro do último, né, do ano passado, lá no Ministério Público, que é um espaço que nos acolhe também, sempre faz essa perspectiva também jurídica do direito humano à amamentação e à alimentação adequada. E discutíamos o tema da Semana da Amamentação e consideramos as enchentes recentes, né? Nós tivemos enchentes em setembro e em novembro de 2023 e a gente começou a conversar que deveríamos pautar novamente as questões da amamentação em tempos de emergência. A gente estava num processo de resgate do que a gente tinha de material de documento, né? A gente buscou os documentos da IBFAM em amamentação em situações de emergência e alimentação de lactentes em situação de emergência. Aqui é a notícia de 2009, quando a semana chamava situações de emergência e a gente quase não teve esse evento por conta da pandemia de H1N1 e falando, né, das enchentes e pandemias que a amamentação salva vidas. Então, essa história nos ajudou muito porque a gente estava num momento de alerta, né? Construindo a SMAN num momento de alerta em relação a essas questões. E a água chegou na cidade. Então, são situações, não sei quem já viveu desastres naturais drásticos, né? São situações que a gente não espera que vai chegar na nossa porta. A gente vê na TV, a gente vê os contextos, se comove, ajuda, mas não imagina que isso vai chegar no nosso lado, assim, né? E aí, quando a água chega na cidade, no primeiro dia a gente vai fazer visitas aos abrigos, eu e a Cintia, minha colega, né? No final de semana mesmo, né? Nos helicópteros ainda resgatando pessoas, barcos, enfim, tudo aquilo que vocês viram na televisão. E a gente pisca a luz do alerta do aleitamento materno. Então a gente chega nos espaços de abrigos e começa a ir atrás das crianças pequenas, das suas famílias, e a gente percebe, né, que nos abrigos a grande maioria das famílias estão mães e crianças juntas, né, em geral famílias juntas, mas a gente se depara com situação de escassez de água, com a ausência de locais para higiene de mamadeiras, que a gente saberia que iam surgir, com crianças expostas ao HIV, que por sua vez exigiria o uso de fórmulas lácteas. Quando a gente abordava, a gente percebia desde o primeiro momento grandes erros de diluição ou uso equivocado de fórmulas e de leite de vaca, ou situações de pessoas falando que amamentavam, mas estavam com desmame, que eu coloquei aqui, chamei de desmame de adaptação, que porque eu estou preparando ela para ir para a escola, porque a escola orientou que eu começasse a desmamar, porque daqui a 2 meses eu vou iniciar o meu trabalho. Então a gente já via várias lacunas, né, do processo do nosso cotidiano de construção de política pública de aleitamento materno, aquém do que a gente esperava naquela construção. A gente
começou a ver as doações chegando, já aquelas primeiras e imediatas com doação, por exemplo, de mamadeiras usadas, higienizadas, assim, né, ainda com suor dentro delas, que a gente imediatamente dispensou, né, colocou fora. E também recebimento de kits de mamadeiras, de bicos e doação de fora. No primeiro dia que a gente chegou em abrigo, a gente já via. Às vezes a gente nos chamou a atenção, que às vezes não tinha criança com aquela demanda de... Nem tinha criança pequena que estivesse em alimentação artificial, enfim. E as fórmulas já estavam ali como listas, né, tipo chá de fralda, que a gente fala, com essa demanda. Bom, nesse contexto, né, da enchente ter chegado até nós, isso aqui é a conversa que a gente teve no grupo da Semana Mundial aqui no estado, né, do Seminário Estadual, em que eu falava que a gente estava passando por um desastre e que a gente tinha recebido um documento do vídeo desastre, né, que é um e-mail que veio para a Secretaria de Saúde falando de todas as orientações em relação ao desastre. E eu busquei os dados, as informações de aleitamento materno, alimentação infantil, saúde da criança, e não tinha uma linha sobre aleitamento materno. E aí a gente resgatou essa notícia que eu mostrei para vocês antes, né, do tema da semana de 2009. E aí o pessoal lembrou, né, a Val que está aí assistindo, a Kátia deve ter também, né, que tinha sido no primeiro seminário que quase não saiu por conta da gripe H1N1. E aí a gente começa a receber materiais, começa a visitar a Bíblia e a gente chama atenção, né? Gente, aqui está quem pensa sobre aleitamento materno no estado. E a gente precisa fazer alguma coisa. Se não formos nós, ninguém vai fazer. E começamos a trabalhar nisso. Né? Aqui, nesse dia no abrigo, a gente com detergente e esponja na mão para distribuir para quem já estava com uso de mamadeiras, né? Porque a gente não tinha... Elas lavavam mamadeiras quando lavavam nos banheiros, né? Que tinham esses químicos e tal. Tudo muito escasso e naquela situação... Crianças maiores também a gente não tinha como garantir que fosse ofertado em copo, ainda que a gente tenha recomendado, né, que o uso do copo fosse prioritário, mas a gente estava entregando kits de higiene para essas famílias. Então a gente teve 3 ações prioritárias, né, nos primeiros dias da emergência. Foi fazer um vídeo para o Instagram da Secretaria Municipal de Saúde com as orientações básicas que a gente podia pegar, inspirada no material das emergências que a IPFAN construiu lá em 2009, que incluía todas as questões de aleitamento materno salva-vidas, sobre a preferência pelo uso de copo no caso de crianças, para cuidado com as águas que iam ser ofertadas, enfim, uma série de elementos usados também num artigo que foi bem distribuído em relação a isso. Uma orientação formal da Secretaria de Saúde sobre a alimentação das crianças nessas situações de emergência e uma reunião com nutricionistas voluntários, né, dessa grande movimento de solidariedade que aconteceu no estado, mas também em Porto Alegre, de que caso foram um número de 70 pessoas que participaram dessa reunião, que quem fosse visitar abrigos, quem fosse se colocar como voluntários, que olhasse para a questão da alimentação infantil com atenção aos documentos que nós tínhamos, né, chamando atenção para a alimentação, para o aleitamento materno, né, e que fosse assegurada essa questão. Então, 3 dias, 4 de abrigos, a gente estava com esse movimento todo elaborado. Isso aqui é só o modelo das orientações, né? Então, a gente refere inclusive a NBCAL, refere da não doação, da responsabilidade de quem fosse doar, precisava ter a garantia, né, da continuidade dessa oferta, caso fosse necessário, de proteção, né, dessa população. E também um destaque que a gente percebeu que começou a ficar muito forte, assim, né, que era a questão das alergias. Inclusive a Camila, daí
me ajudou muito nessa construção e nos contatos também com os alergistas, que estavam muito mobilizados com essa população, né, para não ser exposta à proteína de leite de vaca nesse contexto. Então, reforçando, né, que as crianças deveriam seguir amamentando e, se não pudessem amamentar, que fossem orientados por especialistas, enfim. Uma série de questões de medicamentos, né, todas essas questões que a gente podia informar, de imediato a gente informou. Uma outra função incansável que a gente teve uma parceria enorme do Comitê de Aleitamento Materno do município também, foi o rastreio e interpelação de doações. Aqui no Zoom que eu faço, isso aqui é uma notícia muito recente, infelizmente, né, que fala aqui, ó, alimentando o bem, ação presta apoio a crianças de 0 a 3 anos que foram impactadas pela enchente, com doações de fórmulas infantis. A gente ainda vive isso, a gente já encaminhou para o Estado fazer uma nota de resposta, né, porque crianças que tiverem alguma necessidade especial, elas têm garantia pelo Sistema Único de Saúde, né, não é um objetivo seguir essa distribuição de fórmulas, mas isso saiu por um jornal de grande circulação daqui de Rio Grande do Sul, né, então um desserviço aqui, né, tudo que a gente corre atrás para não acontecer, se aproveita, né, desse contexto para chamar atenção. Aqui também esses registros, esses pedidos eram fortíssimos, assim, né, de doação de fórmula. A gente vivenciou também isso, né, pessoas querendo doar o seu leite para entregar, e também de pessoas dizendo que tinham crianças em abrigos que precisavam de leite materno, que alguma mãe com leite, daí vinha postagem pedindo ama de leite. Era assim uma loucura o que estava colocado, e é importante chamar a atenção que Porto Alegre é a capital com maior taxa de gestantes HIV positivo, então é uma situação que nos cria alertas em várias áreas, né? E a gente reforçou muito que nesse contexto a gente não recomendava a amamentação cruzada e que a gente tinha como acessar alimentos seguros. Então esse é um pouco do quadro que a gente precisava rastrear, a gente buscava essas pessoas, informava o que a gente tinha que fazer, ia nos abrigos, acionava as nutricionistas voluntárias para irem nos abrigos verificar. Muito era fake, tipo, essa situação aqui da criança de 17 dias, ela não existia. A única criança que tinha 17 dias, no terceiro dia, era uma criança que estava com acesso ao leite materno, por exemplo, né, e a sua mãe estava lá, então não tinha situação nenhuma. Aqui também, né, que esse aqui é o secretário de esportes do estado, né, fazendo uma lista do que precisava num dos abrigos, dizendo que precisava de mamadeira. Esse foi o lugar que a gente viu as mamadeiras doadas, usadas, né, e não tinha necessidade, tinha pouquíssimas crianças, a gente tinha abordado todas elas. Então, uma série de questões assim que as pessoas ficam bem querendo ser solidárias, mas, né, atrapalhando esse processo todo de garantir a segurança alimentar. E aqui, para ter uma ideia, né, isso aqui foi uma lista de uma pessoa que queria entregar esses leites, quantidade de coisa, e chamando a atenção também até do material que o IDEC fez, né, que a gente recebeu lá no ENAM. Essa aqui. Antes não vou enxergar porque vai estar na minha mão. Mas da confusão que se faz em relação aos tipos de fórmula, né, e ao que é composto lácteo, ao que é fórmula tipo primeiro semestre, segundo semestre, né, isso tudo foi uma loucura, assim, a gente chegava nos abrigos e os voluntários não sabiam essas diferenças, entregavam qualquer coisa para as famílias, então a gente ficou realmente muito preocupado, e a gente, depois eu vou contar uma outra parte da história, que nós mesmos nos confundíamos com a quantidade de possibilidades que a indústria constrói em cima desse mercado tão vasto, né, de crianças de 1 a 3 anos. Inclusive, eu faço esse alerta aqui, né, porque isso aqui fala de crianças de 1 a 3 anos, porque se criou uma cultura de que aquela leite de 1 a 3 anos tem necessidade, né, que as crianças precisam de uma forma especial de 1 a 3 anos, mas isso agora para a gente olhar, né? E essa aqui também, né? Então, uma outra notícia, né? Como cuidar da amamentação e o uso de fórmulas infantis durante o período de calamidade. A gente, que bom que está falando sobre amamentação, mas a imagem do foco é
a maldita mamadeira e não a mulher que está lá atrás amamentando. Inclusive, ela não está num abrigo, né? Ela está na sua casa. Bom, estou chegando já na parte final, né? Então, o que a gente percebeu desse contexto, né? Primeiro que a gente teve que chamar essa atenção sobre a amamentação cruzada, sobre o contraindicado, né? E que o lugar para doar leite materno era os bancos de leite. A gente indicando o hospital municipal, que a alimentação segura, nesse caso, era aleitamento materno e uma alimentação artificial segura. A gente teve que criar um espaço de contenção das doações. Então, tudo que a gente via que era doação de fórmula, a gente chamava para entregar num espaço da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente fazer essa mediação. Porque a gente teve uma situação muito grave na cidade, que além de tudo estar alagado, o sistema de informações da farmácia estadual, que é quem distribui fórmulas infantis em situações necessárias, dietas interais, suplementos alimentares e tudo mais, ele também tinha sido perdido. Então as pessoas não tinham como comprovar que precisavam utilizar algum tipo de alimentação especial. Então a gente fez uma intermediação. Tinha um formulário que as pessoas preenchiam, explicavam, apresentavam seus laudos, e então a gente disponibilizava os produtos doados, porque a gente não conseguia também tirar da farmácia estadual, uma vez que por um período eles também estavam com seus produtos debaixo d'água, né? Então acho que foi uma estratégia interessante, porque a gente conseguiu fazer contato com essas pessoas que queriam doar e tal, entregar para o serviço público, né, e não ficar com estoques em suas casas, em locais, né, que depois isso viraria, sei lá, moeda de troca, oferta de fórmula infantil sem necessidade, enfim, tudo isso que pode ocorrer e acontece, né? A gente percebeu uma grande farra das indústrias nesse contexto todo, um aproveitamento para marketing, né, também nesse contexto, né, com a indústria tal tá mandando 80 mil toneladas de produtos, né, e daí tu ia lá, um monte de produto caro a gente não recebia, e o que mais vinha era os composto lácteo e tal, que a gente não sabe até agora o que fazer com eles aqui no município. Mas, né, o grande saldo positivo foi que os materiais do Estado começaram a sair com as recomendações. Esse aqui é o PIN, é o Programa de Apoio e Suporte ao Desenvolvimento Infantil, né? Então eles fizeram um documento para o Instagram para o apoio ao aleitamento materno, de proteção, os materiais para os profissionais de saúde que atuam em abrigos também, no ciclo de vida da criança, a primeira coisa que aparece é a amamentação. Então, a gente ficou satisfeita, e também tem uma nota agora do Ministério de orientação para promoção, proteção e apoio à amamentação e alimentação alimentar saudável em estado de emergência, calamidade e desastres naturais, que também, né, corrobora e reforça tudo que a gente vem dizendo para cá, então como uma experiência, né, que serve de exemplo e reforça as orientações que a gente faz para onde vier a acontecer essa situação. Aqui também uma experiência que a gente espera que cresça, que vá para o mundo, né, que foi o primeiro momento em que a Rede Brasileira de Bancos de Leite entregou leite de Brasília para o Rio Grande do Sul, para dar suporte aos nossos bancos de leite, uma vez que muitas das doadoras estavam sem conseguir fazer esse deslocamento para doar leite, os estoques estavam baixos, e aí esse foi o momento piloto, né? A intenção é que venham mais litros de leite para cá, mas foi toda uma logística super complexa para chegar leite congeladinho, como a gente queria, como estava todo mundo torcendo aqui no Rio Grande do Sul, para beneficiar nossos bebês internet. Encerro, acho que eu passei até um pouquinho do tempo que eu devia, né, mas que a gente também tem certeza é que a gente tem muito trabalho pela frente, né, e eu acho que assim como a utopia está lá no horizonte, a gente se aproxima 2 passos, ela se afasta 2 passos,
A impressão que deu nesse contexto foi essa, assim, né? Que a gente está aqui muito dedicada, né? Com muito trabalho para a questão da nutrição infantil, do manejo de leite materno, fazendo capacitações, seminários, né? E quando a gente se depara com uma calamidade, a gente se depara com essa realidade brutal, né? Em relação a essas, ao mercado da indústria, da falta de acesso, da falta de informação da população. Então, o que a gente viu aqui, a gente viu um retrato do cotidiano mais duro, né? Eu acho que da calamidade em si, a gente teve muitas felicidades de ver muitas mulheres que estavam amamentando, muita mobilização de muita gente, né? Mas vimos que é isso, o trabalho é árduo e segue sendo árduo. É isso que eu queria trazer